principalmente quando estiverem fazendo avaliação parcial, ajuda bastante. Então, o nosso conteúdo vai ser sobre ligações químicas, e aí a gente vai entender como é que elas funcionam, de onde elas vieram, beleza? Então, vamos começar aqui o nosso trabalho. Beleza, a gente está aqui no modo de apresentação. Nós, da Escola São Francisco, nossa aula de Química para o 2º ano. E aí o tema da nossa aula que é ligações químicas. Até então a gente tinha visto nas aulas anteriores o átomo, do que ele é feito, prótons, nêutrons, elétrons. Vimos a teoria também do Linus Pauling sobre a distribuição de elétrons em cada átomo de elemento químico. E agora a gente vai entender como é que esses elétrons são importantes para as ligações químicas entre os átomos. Então, meninos, eu queria que alguém pudesse me ajudar a ler esse primeiro ponto que a gente tem aqui no slide. Alguém poderia ler esse primeiro pontinho aqui? Esse primeiro? Isso, As esse daqui, ó. ligações químicas são feitas pelos átomos. Valeu, galera. Então, é importantíssimo a gente entender isso. Quem é que vai fazer ligações químicas? Os átomos. Átomos de quê, professora? Dos mais diversos elementos químicos. Por exemplo, na atmosfera, a gente tem a presença de vários tipos de gases, não temos? Quais são os gases que a gente poderia citar que estão presentes na atmosfera? Alguém saberia dizer? Podem colocar no chat, ligar o microfone. Exatamente, Sibeli. Então, por exemplo, para a formação desses gases, a gente primeiro precisa entender que eles estão ligados. Quem, professora? Os átomos desses gases. Oxigênio, hidrogênio, como a Sibeli bem citou, tá? Então, eles se ligam e a partir da ligação química desses átomos é que é formado essas substâncias, no caso, os gases. Mas, professora, são apenas os gases que têm átomos? Não, a gente também tem os sólidos que são feitos por átomos. Por exemplo, se eu pegar uma barra de ferro, certo, Lucas? Certo, Cibele e Lua? Nessa barra de ferro, a gente também vai ter a presença de átomos do elemento químico ferro. Então, eles vão estar ligados entre si através de ligações químicas. Então, de acordo com a ligação química, a gente pode classificar as mais diversas substâncias, né? Então, a gente pode agrupar essas substâncias químicas, né? Por exemplo, eu posso agrupar as minhas substâncias químicas, né? Fazendo classificações entre grupos, por exemplo, o grupo de sais, né? O grupo também de metais, né, como sódio, como lítio, como potássio. A gente também pode agrupar as substâncias químicas em básicas, em ácidas, né? Ou seja, a gente pode fazer esse grupo dos mais diferentes tipos de substâncias a partir dos tipos de ligações que elas fazem entre si. Eu acho que vocês colocaram alguma coisa aqui no chat. Exato, Sibeli. A gente está verificando aqui que as ligações químicas acontecem entre os átomos, você colocou muito bem. E aí eles vão estar unidos entre si através dessas ligações, certo? E através dessas ligações é que vai ser formados os mais diferentes tipos de substância, desde sais até os gases que estão na atmosfera, ou seja, a matéria em si, ela é feita dessas ligações químicas entre os átomos. Tudo bem? A gente tendo lido esses dois pontos, eu queria que mais uma pessoa pudesse ler esse daqui, ó, o terceiro. A regra do Arquimedes é uma teoria para determinar quando o átomo se torna estável.
Muito boa a sua leitura, viu, Lucas? Então, a regra do octeto que a gente viu ainda no conteúdo de distribuição de Lewis, né? E o que que diz a regra do octeto? A regra do octeto, só para a gente relembrar, refrescar aqui o conteúdo que a gente viu no primeiro bimestre, fala que os átomos dos elementos químicos, eles querem ficar estáveis. Como assim, professor? Eles não já são estáveis, não? Bem, eles já têm um estado de energia inicial, né? Mas muitos deles não ficam estáveis. Eles começam a ficar estáveis a partir das ligações químicas. Que, como a gente acabou de ver, as ligações químicas elas vão acontecer entre os átomos dos elementos químicos. Então, eles querem ficar estáveis adquirindo a configuração eletrônica dos gases nobres. Professora, a senhora poderia dar um exemplo disso? Com certeza. Um exemplo de gás nobre é o elemento químico hélio. Para a gente entender como é que ele fica estável, a gente precisa saber o número atômico dele e fazer a sua configuração eletrônica. Por exemplo, o número atômico do gás hélio está bem aqui, ó, HE, e o seu número atômico é igual a 2. Então, a gente pode fazer a seguinte forma. Elemento químico hélio, seu número atômico, que é igual a 2, e a gente pode fazer, então, a sua distribuição eletrônica, ou seja, a gente distribui os elétrons. Como? Através daquela regrinha do Linus Pauling que a gente viu no bimestre passado, né? Linus Pauling, ele fez aquele diagrama em que a gente pode, com ele, fazer a distribuição de elétrons. Então, aqui, como a gente tem 2 elétrons, que é o número atômico igual ao número de elétrons, então fica 1s2. Onde esse 2, meninos, aqui é a quantidade de elétrons do meu átomo. No caso aqui, o meu átomo é o átomo de... Quem é que sabe? O meu átomo é o átomo de... Cadê, galera? Vocês? Me ajudem aí, produção. Xiii, internet caiu? Foi, galera? Ou vocês ficaram tímidos? Gases que são estáveis, exatamente. Um gás nobre, eles são gases mais estáveis, né? Geralmente eles não interagem com outros elementos químicos, né? Eles já são tão estáveis que eles não compartilham elétrons com outros elementos químicos. É por isso que a gente diz, Lucas, que os elementos químicos eles querem adquirir essa estabilidade desses gases, né? Eles querem ficar estáveis. E como é que eles vão fazer isso? Através das ligações químicas, certo? A Cibele até está indicando onde é que eles ficam na tabela, né? Realmente, Cibele, você colocou muito bem. São esses daqui, ó, da nossa tabela periódica, os gases nobres. Então, o hélio, por exemplo, de número atômico igual a 2, ele tem 2 elétrons, né? A gente consegue ver isso daqui pela sua distribuição eletrônica, 1s2. Mas, por exemplo, o gás hidrogênio, que ele não está aqui na família dos gases nobres, o hidrogênio de número atômico igual a 1, ele só tem um elétron. Professora, como é que eu posso saber a quantidade de elétrons de um elemento químico? Ora, o hidrogênio aqui, por exemplo, seu número atômico é igual a 1. Se ele estiver no seu estado de energia inicial, o seu número atômico vai ser igual à quantidade de elétrons. Se o número atômico do hidrogênio é igual a 1, galera, quantos elétrons ele tem aqui, então? Sabendo que o número atômico é igual ao número de elétrons. Quantos elétrons tem aqui no hidrogênio? Exatamente, Sibeli. Então, ele tem um número atômico igual a 1. Vejam que ele não é estável como o hélio. O hélio tem 2 elétrons na camada dele, né? Então, a camada dele está totalmente preenchida.
Mas o hidrogênio não, ele só tem um elétron. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica, vai ficar 1s1. Então, ele não está estável. Professora, como é que ele poderia ficar estável? Ora, ele vai fazer uma ligação química. Professora, e ele vai fazer ligação química com quem? Ora, com outro átomo de elemento químico. Então, vamos supor que aqui, ó, a gente tenha um átomo de hidrogênio, né? Vou buscar preencher aqui. E a gente tenha um outro átomo de hidrogênio. Até aqui, galera, alguma dúvida? Oi, A alguém ia senhora, fazer uma pergunta, né? a senhora sabe como está apresentando a tabela periódica, né? Eu tenho a impressão que a senhora está escrevendo, fazendo algum desenho, alguma coisa, e está Ah, aparecendo essa tabela. sim, sim, galera, perdoe a falha, tá? Por isso que eu fazia a pergunta e eu não estava obtendo a resposta de vocês. Até aqui o hidrogênio, vocês entenderam que a gente pegou ele da tabela periódica? Ele bem aqui, o átomo de hidrogênio. Sim. Pronto. Então aqui a gente tem o hidrogênio de número atômico igual a 1. Significa dizer que, se ele tem um número atômico igual a 1, ele também vai ter a mesma quantidade de elétrons. No caso, vai ser igual a 1 também. Então, se a gente for fazer, né, Lua e Sibéria, a distribuição eletrônica, ou seja, a distribuição de elétrons do hidrogênio vai ficar 1s1. A gente consegue notar, Lucas, que ele não é um átomo estável. Ele vai querer ficar estável como o hélio, que tem 2 elétrons na sua camada de valência. Então, para ele conseguir chegar nesses 2 elétrons, vocês concordam comigo que ele precisa se ligar com outro elemento químico? Ele precisa se ligar com outro elemento químico para que ele possa ter mais um elétron na sua camada de valência, ou seja, na sua camada mais externa. Então, vamos supor que aqui a gente tem 2 átomos de elemento químico, certo? Aqui é um hidrogênio, essa bolinha aqui, e esse outra bolinha aqui, galera, é um outro átomo de hidrogênio. Todos dois estão instáveis, porque eles têm apenas um elétron na camada de valência. Mas quando eles se ligam, meninos, numa ligação que a gente chama ligação covalente, esse elétron que um átomo tem, ele acaba sendo compartilhado com um elétron do outro. Deixa eu falar de outra forma. Vocês concordam que cada um deles aqui tem um elétron? Sim ou não? Sim. Pronto, cada um deles tem um elétron. Quando eles se ligam, meninos, através dessa ligação química, que é o que a gente está falando, é o tema da nossa aula, esse elétron deles vai ser compartilhado agora. Se está sendo compartilhado esse elétron, então cada um agora vai ficar com 2 elétrons. Ou seja, se eu fosse representar esse elétron, seria essa bolinha aqui e esta bolinha aqui. Então, através dessa ligação química, cada um agora ficou com 2 elétrons. Vamos ver outros casos que de repente vai ficar mais clara essa ideia. Então, a gente está aqui nessa parte, né? A ligação química realizada entre os átomos que formam as mais diferentes substâncias. E também a gente entendeu a regra do octeto, ou seja, esses átomos de elementos químicos, eles querem ficar com a estabilidade dos gases nobres da nossa tabela periódica. Segundo a regra do octeto, um átomo se estabiliza a ter 8 elétrons na camada de valência ou adquirir a mesma configuração eletrônica do gás nobre mais próximo, que foi esse caso aqui, meninos, do hidrogênio. O hidrogênio,
ele não vai conseguir ter 8 elétrons na sua última camada, porque o seu número atômico é pequeno. Mas ele consegue a estabilidade do gás nobre hélio, que tem 2 elétrons. Como é que ele consegue essa estabilidade? Fazendo a ligação química. Podem notar que quando ele se ligou com outro átomo de hidrogênio, ele ficou com 2 elétrons. Não é verdade, ó? Esse átomo aqui ficou com 2 elétrons, e esse outro átomo aqui ficou com 2 elétrons. Então, eles adquiriram a configuração eletrônica do hélio. 2 elétrons também. Deu para entender, Sibeli, essa parte? Eu só tenho uma dúvida. Pode perguntar. É que assim, eu achava que a estabilidade de átomos, né, era por causa da. Como eu posso explicar? É quando ele tinha a quantidade de elétrons era a mesma quantidade de prótons. Mas no caso seria, ele estaria estável quando ele tivesse a mesma quantidade de elétrons que aquela camada onde a última camada dele suporta, é isso? Pronto, que a gente pode estar, como é que eu posso dizer, confundindo o átomo do elemento químico no estado fundamental com essa parte da regra do octeto. Que a regra do octeto me fala quando o átomo se torna estável. Mas tem o átomo no seu estado fundamental. Professora, o que é isso? Eu não estou entendendo. A senhora podia me explicar? Posso sim. O que é um átomo de elemento químico no seu estado fundamental? Vamos entender primeiro essa parte e depois a gente entende a regra do octeto. Vamos supor que essa bolinha aqui, meninos, é o meu átomo, certo? Do elemento químico sódio. Eu consigo apresentar para vocês esse átomo? Sim. Pronto. Vamos supor que essa bolinha é o meu átomo do meu elemento químico. Professora, eu não sei o número atômico do elemento químico sódio. Não tem problema. Isso a gente não precisa decorar, mas a gente pode utilizar a tabela periódica para saber o número atômico dele. Então, na tabela, aqui a gente consegue ver Na, o número atômico dele é igual a 11. Então, vamos colocar aqui, ó. Número atômico, que a gente também pode representar, meninos, pela letra Z, certo? Então, o número atômico do meu elemento químico sódio é igual a 11. Tudo bem. Professora, se a senhora colocar na questão o átomo de elemento químico sódio está no seu estado fundamental, que é aqui eu escrevi errado, né, galera? Deixa eu ver se eu consigo apagar esse fundamental. Pronto, agora tá certo. Um átomo de elemento químico no seu estado fundamental, meninos, ele tem a quantidade de prótons, que são as partículas positivas, igual à quantidade de elétrons, que vai ser igual ao seu número atômico. Então, sabendo disso, esse átomo de elemento químico aqui, o sódio, ele tem quantas partículas positivas? Quantos prótons? 11. 11, perfeito. Ele está no seu estado fundamental, ou seja, ele não fez nenhuma ligação química com nenhum elemento químico, ele está no seu estado inicial de energia. Quantos elétrons, partículas negativas, ele tem aqui, esse átomo? Pode repetir? Quantos elétrons, ou seja, partículas negativas, tem o átomo do elemento químico sódio? 11. 11 também. Ele está no seu estado fundamental. Então, é o estado inicial de energia. Ele não interagiu com nenhum outro átomo. Agora, vamos supor, para a gente poder entender a regra do octeto, tá? Ou seja, a regra do octeto que diz que esses elementos químicos, eles querem ficar estáveis, como os gases nobres que a gente vê aqui na tabela periódica.
Então, o que que a gente precisa? A gente precisa primeiro fazer a distribuição eletrônica do elemento químico sódio. A gente já sabe que ele tem 11 elétrons. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Como é que faz, professora? Utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Então, no diagrama de Linus-Pauling, que ele tem mais ou menos essa formatação aqui, ó, as camadas, né, de energia, os subníveis que a gente viu também nas aulas passadas, subníveis S, subníveis P, não é isso? Os subníveis D, subníveis D, o D bonito, viu? E, eita, bem aqui, não é um 4, é um 5. 5 e o subnível F. Depois do 3P, não tem, não? Na camada Pode 3? repetir? Na camada 3, não tem um 3D também, não? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Sibeli, você me colocou uma colocação bem bacana. E esse diagrama a gente também não precisa saber decorado, galera. Ele é mais para ajudar a gente a como fazer a distribuição eletrônica. Ó, Sibeli, realmente você está completamente certo, olha só. Tem o subnível D na camada 3. Então, vamos colocar aqui. Obrigada por você ter falado, tá? 3D. Gente, no subnível S, a gente consegue colocar quantos elétrons? Alguém se lembra? 2. Boa! Essa, Cibele, não é fácil não, viu? 2 elétrons. Ok. No subnível P, quantos elétrons a gente consegue colocar? 6. Beleza. Tranquilo demais. No subnível D? 10. E no subnível F? 14. 14. E a ordem de distribuição, galera, é sempre essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Ó, a gente vai fazendo nesse sentido a distribuição, ó. Então, como é que vai ficar, por exemplo, a distribuição eletrônica do sódio, que tem 11 elétrons? Vai ficar o seguinte, eu vou pegar outra folha para ficar mais organizado, tá? Sódio de número atômico igual a 11. Vai ficar o seguinte, 1s2. É melhor a professora colocar uma imagem, né? Não, tá tão bagunçado. Ali, ótimo. Coloco sim. Fica 1s2, né? Esse aqui, ó, que tá na setinha. A setinha agora vai apontar para onde? Pro 2S2. Perfeito. 2s2. Galera, eu pergunto, até agora, a gente tem quantos elétrons nessa distribuição aqui? 4. 4. E tá faltando, né? De 4 para 11. Então, vamos continuar distribuindo. 1s2, 2s2, e agora a gente vem para cá, ó. 2p, 6. 2p6. Ó, Lucas, como não é difícil, né? Então, até aqui, ó, Lucas e Lua, a gente tem quantos elétrons aqui, ó? E a Cibele também, né? Quantos elétrons a gente tem até aqui? 2 com 2, 4, com 6 dá igual a... O Lucas colocou sim, a Lua sim, né? Então, ali a gente viu que
Temos 2 elétrons no subnível, com mais 2 dá 4. Com mais 6 dá igual a quanto, galera? 10. A 10, né? Só que o meu átomo de elemento químico, que é o sódio, ele tem 11. Então, falta mais um para a gente distribuir aqui. Então, 2p6, 3s... S1. Eu ia falar S1. Isso. É, porque realmente aqui é 3s2, né? Mas como a gente só precisa de mais um, então a gente escreve 3s1. Ah, é, professora? Quer dizer que, por exemplo, lá tem 3s2, mas eu não vou colocar S2, né? Porque só faltava mais um elétron. Isso, exatamente. Você só coloca esse daqui, ó, 3s1. Senão, o átomo vai ficar com mais elétrons do que ele realmente tem, que são 11. Então, aqui a gente fez a distribuição eletrônica do sódio. Para quê, professora? Para a gente ver, meninos, quantos elétrons ele tem na última camada. Professora, como é que eu sei qual é a última camada? Quando você tiver feito a distribuição eletrônica, a camada com um número maior, que no caso aqui é a camada 3, essa é a última camada, certo? Então, nessa última camada, a gente tem quantos elétrons, galera? Tem quantos elétrons, pessoal? 1. Então, como é que vai ficar aqui, por exemplo, o átomo do elemento químico do sódio? A gente pode representar ele assim, ó, seu núcleo. Aqui na primeira camada a gente tem 2 elétrons. Na segunda a gente tem 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Ô, elétron bonito. 6, 7, 8. E na última camada, que é a camada 3, ó, vejam que coincide com a quantidade de camadas que a gente está fazendo aqui, ó. A gente tem um elétron. É esse elétron aqui, meninos, que o átomo de elemento químico, o sódio, vai compartilhar com outro átomo de elemento químico. E aí, quando ele compartilha, ele faz uma ligação química. É desses elétrons que estão nessa camada que eles vão fazer ligações químicas. Tranquilo, pessoal? Então, é a partir dessa regra do octeto que a gente consegue entender melhor como é que se dá as ligações químicas. Aqui, meninos, nessa imagem, eu coloquei para vocês a molécula de dióxido de carbono, ou mais conhecida como gás carbônico. O gás carbônico foi o que a gente estava falando na aula de segunda-feira, né? Que a gente estava falando sobre as queimadas nas florestas e que durante esse processo de queimadas é liberado gases como o gás carbônico. Notem que aqui, meninos, ó, é diferente a representação que eu estou fazendo aqui, né, ó. Aqui a gente vê apenas o átomo do elemento químico sódio, mas aqui a gente já vê a molécula, que a molécula é a união entre os átomos. No caso aqui da molécula do gás carbônico, os átomos são o átomo de carbono ligado com 2 átomos de oxigênio, tá ok? Galera, a gente pode continuar o conteúdo ou até aqui vocês querem fazer alguma pergunta? Já já a gente tem mais música para ver se a gente se anima mais, tá bom, galera? Vou continuar aqui então com o conteúdo. O Lucas colocou aqui que a gente pode continuar. A Cibele disse que não tem nenhuma dúvida, né, Cibele? Então, vamos continuar aqui. Lua, qualquer coisa pode falar, tá? Galera, ligação covalente. A gente vai entender os tipos de ligação agora. A gente tinha até então aprendido que os átomos se unem uns com os outros, ó, querendo adquirir a estabilidade dos gases nobres. E como é que eles se ligam? Eles se ligam através das ligações químicas. Agora a gente vai entender os tipos de ligações químicas, começando com a ligação covalente. Eu não sei se vocês conseguem notar, meninos, mas
Aqui a gente tem a molécula de um gás. Olha como é que a gente está falando muito de gases na aula de hoje, né? É por isso que na aula de segunda-feira eu estava falando com vocês sobre aquela temática de queimadas, de florestas, da atmosfera, né? Então, na atmosfera terrestre, a gente também tem um gás, que é o gás ozônio. Vocês já ouviram falar dessa palavra, ozônio? Quem já ouviu falar, levanta a mão aí no Meet. Tem uma mãozinha no Meet. A Cibele até colocou no chat já, né? Olha aí, a Lua também levantou a mãozinha. Boa, é bom que a gente está usando as Eu nunca tecnologias, sei onde né, é que tem galera? essa mão. Oi, Cibele? Eu nunca sei onde é que tem essa mão. Todo Pois mundo é, levanta. mas eu não sei também, Cibele. Tem uns aplicativos do Meet que aparece a mãozinha. Tem outros que não aparecem. Por exemplo, para mim aparece, ó. Ó. Essa partezinha de baixo. Aqui, onde tem ligar a chamada, ligar o áudio. Aí Olha fica aí, do lado. Cibele. A Lu Ah, não, ensinando meu aí. não tem não. Achou? Não, meu não tem não. O do Lucas, será que tem? Ou é porque de repente ele nunca ouviu falar da palavra ozônio? Já ouviu falar, Lucas, do ozônio? Ah, ele já ouviu falar sim, levantou a mãozinha. Muito bem. Então, meninos, esse ozônio é um gás. É um gás que ele está na atmosfera terrestre. E ele tem um papel fundamental. Eu acredito que até vocês vão ver também quando estiverem estudando no conteúdo de biologia. Ó, se a gente colocar essas palavras ozônio e atmosfera no Google, vai aparecer algumas informações, ó. Então, onde é que fica esse ozônio? Ele fica aqui nessa camada da atmosfera terrestre, né? A gente tem várias camadas da atmosfera. Uma delas é onde fica esse gás, o gás ozônio. Esse gás, meninos, ele é muito interessante, primeiro pela estrutura da sua molécula. Por isso que é importante a gente ver química no nosso ensino médio. A estrutura da molécula do ozônio é essa daqui, ó. Notem que aqui eu tenho quantas bolinhas, meninos, na molécula de ozônio? Quantas bolinhas vocês conseguem ver aqui? 3. 3. Cada bolinha dessa, meninos, é um átomo. Um átomo de quê, professora? De oxigênio. Ó, o oxigênio na tabela periódica, a gente encontra ele bem aqui, ó, né? Ele é um halogênio, é da família dos halogênios. Então, o oxigênio, que é o mesmo gás que a gente faz o quê? Isso aqui vocês sabem. Nós, seres vivos, usamos o oxigênio para quê? Respirar. É uma pergunta tão óbvia que eu fico até assim, Com dúvida, né? querendo falar e fico com dúvida de errar. Encher da hora. Que é engraçado, né? A Lua falou uma coisa muito interessante. O Lucas também tinha respondido 3, isso, Lucas. A gente na escola tem medo de errar. Vocês já notaram isso, meninos? Sim, bastante. Né? Que a gente, por exemplo, não importa se a aula é remota, como a gente está tendo aqui, ou se a aula é presencial, mas a gente tem muito medo de errar. Mas o que a gente não deveria ter, porque a escola, meninos, é um ambiente que a gente está aprendendo, né? Então, era para a gente ter o pensamento ao contrário. Não, na escola eu vou errar para quando eu estiver já no meu trabalho, numa universidade, eu não cometer o mesmo erro, porque eu já aprendi na escola. Mas não, a gente tem medo. E às vezes a gente fica até com dúvida, né? Com dúvida dentro de casa. Mas eu queria falar para vocês da gente poder cada vez mais ir perdendo esse medo, tá, galera? Para a gente poder aprender com mais qualidade, tá bom? Então, não tenham vergonha de responder. O oxigênio, ele está presente na atmosfera, tanto na forma como gás oxigênio, que é o que a gente utiliza no nosso processo de respiração, né? Ou seja, quando nós respiramos, a gente faz dois movimentos. A gente inspira e a gente expira. Quando inspiramos, nós estamos respirando o gás oxigênio. E quando expiramos, a gente libera gás carbônico e moléculas de água. Olha que interessante, vocês já sabiam disso?
que nesse processo de É o quê? Pode respiração... repetir? Posso sim. Na respiração, a gente faz dois movimentos. Inspirar, que é quando a gente enche os nossos pulmões, e nós expiramos, que é quando a gente esvazia os pulmões, né? Em biologia, a gente vê muito isso quando a gente estuda sistemas, principalmente o sistema respiratório e o sistema cardiovascular, que eles estão muito conectados entre si, né? Então, nesse movimento, meninos, na inspiração, que é quando a gente enche os nossos pulmões, a gente enche eles de gás oxigênio. Em química, a gente pode representar esse gás com a sua fórmula molecular, que é essa daqui, galera, ó. A fórmula molecular do gás oxigênio. Oxigênio. E aí a gente tem a sua fórmula molecular. O2. A gente pode representar ela também, meninos, com a estrutura de Lewis, né? Que Lewis contribuiu muito com os estudos da química ao representar, certo, os elementos químicos e as suas ligações químicas. Então, ó, aqui a gente vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui que eu tô contando para vocês, esses pontinhos são os elétrons, tá, galera? E bem aqui eles fazem uma ligação química, que eu vou colocar aqui por um tracinho vermelho. Nessa ligação química, o oxigênio ele compartilha elétrons um com o outro. Então, ó, esse elétron aqui está sendo compartilhado com esse átomo, e o contrário também acontece. Esse átomo está compartilhando elétrons com o outro. No total, meninos, eles ficam com 8 elétrons. Olha aí, ó, regra do octeto. Eles ficam, então, Eu só não entendi porque assim, ó, o oxigênio, ele tem 2 elétrons, né? Porque ele tem 2 prótons. Opa, calma aí. Você tá olhando 2 por conta disso daqui, não é? Sim. Mas se a gente for olhar bem, essa aqui é a representação da molécula, não é do átomo, tá? O2 é a fórmula molecular. Não se preocupem, meninos, que é natural que a gente esteja fazendo isso, porque a gente até então estava estudando só sobre o átomo, né? A gente está começando a entender que os átomos se ligam formando moléculas agora, porque é esse o conteúdo da nossa aula. O que a gente quer entender na aula de hoje? Que os átomos, no caso aqui, o átomo de oxigênio, eles se ligam com outros átomos, que é o que a gente está vendo aqui, formando o quê? Moléculas. Então, esse O2 não é o átomo, é a molécula. E esse 2, professor, é o que mesmo? A senhora fala 2, 2, 2, mas não diz o que é esse 2? 2 é a quantidade de átomos que a gente tem, ó. 1, 2. Então, como é que a gente pode representar isso na fórmula molecular, né? O2. Por isso que a gente colocou aqui, ó, esse doisinho ao lado do O, que são 2 átomos de oxigênio, certo? 2 átomos. Assim, Oi, pode quantos falar. elétrons tem um átomo de oxigênio no elemento? 8 elétrons? É? Vamos olhar na tabela periódica, que aí eu te respondo melhor. Ó, aqui na tabela, o oxigênio tá aqui, não é isso? Sim. O número atômico dele é igual a 8. 8. Então, sabendo desse número atômico, a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele aqui, beleza? Vamos fazer essa distribuição eletrônica para saber quantos elétrons ele tem na última camada. Lembrando, galera, é na última camada, como a gente viu aqui no caso do sódio, que eles vão compartilhar esses elétrons. Eles compartilham sempre da última camada, a camada que está mais fora, ó.
Vamos ver como é que fica o do oxigênio, que ele tem 8 elétrons, né? Então, oxigênio, oxigênio, número atômico igual a 8. Significa que ele tem 8 elétrons e 8 prótons. Então, vamos lá. Na primeira camada dele, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica, né? Para saber quantos tem. Diagrama de Linus-Pauling. A gente vai começar com um S2. Deixa eu apagar isso aqui para a gente não confundir. A gente já sabe que ele tem 8 elétrons, então eu vou apagar isso daqui para não confundir, tá? Vou deixar só a distribuição eletrônica. 1s2. Acabamos de colocar os dois primeiros elétrons, ó. Só que ele tem quantos elétrons, galera? 8. Então, falta o restante. Vamos continuar. De 1s2, a gente vai para onde? 2s2. 2s2. De 2s2, vamos para onde? 2p4. Isso, garota. Professora, não entendi. Não é 2p6 que tem aqui, professora? É, mas se a gente colocar o 6, em vez de 8 elétrons, o oxigênio vai ficar com 10. Mas ele só tem 8. Então, por isso que aqui, ó, a gente coloca 4. Certo, Luan? É bem tranquilo, não tem muito mistério, meninos. Então, na primeira camada de valência, ó, se a gente for fazer, aqui é o núcleo do átomo, agora a gente vai fazer a primeira camada. Na primeira camada, ele vai ter quantos elétrons? 2. 2. Na segunda camada, ele vai ter quantos elétrons? 6. 2, né? Com 4 vai dar 6. Então, nessa segunda camada aqui, ó, eu vou até colocar de outra cor. Ó, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. É por isso, meninos, que aqui, ó, quando eu fui colocar só o Ozinho, que é essa estrutura de Lewis, a gente pode representar esse átomo da seguinte forma, ó. Oxigênio. Eu vou colocar os elétrons só da última camada, tá, meninos? Que no caso aqui são 6 elétrons na última camada. Então, na estrutura de Lewis, a gente vai colocar assim, ó, esses elétrons. Um elétron, 2 elétrons. Na estrutura de Lewis, a gente representa os elétrons só com um pontinho. Coloquei 2, falta mais quantos? 2. Mais 2, né? Então, aqui, ó, a gente tem um oxigênio e cada pontinho desses são os elétrons, ó, da última camada. Então, aqui, meninos, se ele só tem 6 elétrons, ele está obedecendo a regra do octeto, que manda a gente ter 8 elétrons na última camada? Se ele só tem 6, para 8 faltam quantos? 2. 2. Então, ele não está obedecendo a regra do octeto. Como é que ele faz para ter 8 elétrons? Ele faz uma ligação química, que é isso aqui, ó. Aqui, ó, De onde é que vai sair esses outros 2 elétrons aí? essa ligação é química, ó. Vamos supor aqui, Sibeli, ó, a gente aqui já entendeu que o átomo de oxigênio só tem esses 6 elétrons, não já? Entendemos essa parte, não foi? Por que ele só tem 6 elétrons? Porque na distribuição eletrônica de Lewis, tem 6 elétrons na última camada. Entendemos isso daqui, ó. Na última camada, a gente viu que ele tem apenas 6 elétrons. Então, vamos voltar para cá, ó. Vamos supor que a gente não tem molécula nenhuma, ó. Vou apagar isso aqui, ó, para a gente poder entender. Ó. Vamos supor que a gente não tem molécula nenhuma aqui, ó. A gente só tem 2 átomos separados de oxigênio. Cada átomo tendo os seus 6 elétrons. Ó. 1, 2 elétrons, 3, 4, 5, 6 elétrons. Esse outro átomo vai ter quantos elétrons também?
Deixa eu ver se 6. vocês... 6. Deixa eu ver se o Lucas e a Lua também estão entendendo essa parte. Não, eles não falaram nada no chat, mas eu tô acompanhando vocês, viu, meninos? Então, cada um vai ter 6. Para a regra do octeto, eu preciso quantos elétrons aqui para o oxigênio? Quanto falta ou... Isso, quanto falta? Que eu tenho 6 para 8. 2. 2. Ah, eles estão acompanhando, Eu tô gostei. escovando os dentes. Ah, e tá acompanhando, gostei, viu, meninos? Que orgulho, viu? É um esforço danado, mas que vale a pena depois, tá, meninos? Não tenham dúvida. Então, ó, o que vai acontecer? Vai acontecer aqui, meninos, uma ligação química entre esses dois átomos. Eles vão fazer essa ligação química e compartilhar entre si elétrons. Então, essas duas bolinhas vermelhas que eu coloquei aqui são os elétrons que eles estão compartilhando entre si. Tá bom? Então, o que acontece aqui? Vai ficar, se a gente for contar aqui a quantidade de elétrons, ó, vai ficar 1, 2. Eu tô contando só desse átomo aqui, tá, galera? Ó, só desse átomo aqui, ó. Vai ficar 1, 2, 3, 4 elétrons, 5, 6, 7. Professor, eles não estão compartilhando, então esse elétron aqui também é desse átomo. Beleza, então 8 elétrons. Chegamos na regra do octeto. Mas é que assim, ó, eu queria saber de onde é que saiu esse elétron que eles estão compartilhando, porque eles só não tinham 6 na última Ele só camada. tinha 6, sim, sim. Então, peraí, galera, pode ser que eu tenha feito só um instante. A gente fez aqui a distribuição eletrônica, não foi? 1s2, 2s2, 2p4. Vimos que eles têm 6 elétrons na derradeira camada de valência. Então, peraí, galera. O que eu errei foi aqui, tá? Perdão. Houve um pequeno erro de representação dessa ligação química aqui de Lewis. Deixa eu só corrigir o meu erro, tá? Temos 6 elétrons cada átomo, né? Ó, esse átomo tem 6, esse átomo também tem 6 elétrons. E eles vão se ligar compartilhando esses elétrons. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse elétron que está aqui, eu vou só colocar ele aqui, tudo bem? Eu só mudei a forma de representar. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui, meninos. Ó, vou tirar ali de cima, vou colocar esse elétron bem aqui. Tudo bem para vocês? Eu estou apresentando essa parte para vocês? Pronto. Meninos, o que vai acontecer aqui? Eles vão compartilhar esses elétrons. Professor, o que é compartilhar? Aquilo que é meu é seu e aquilo que é seu é meu. Estamos compartilhando. No caso, esses átomos estão compartilhando elétrons. Então, nesse compartilhamento, eles vão fazer isso através de uma ligação química, que eu vou colocar aqui um tracinho vermelho, ó. Pronto. Eles fizeram uma ligação química. Então, esse elétron faz parte desse átomo e esse átomo também tem esse outro elétron. Se nós formos contar agora a quantidade de elétrons que cada átomo tem, a gente pode fazer assim, ó, para ver se eles chegam na regra do octeto, que é ter 8 elétrons na última camada. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o que ele já tinha, ó. Ai, ai, ai. 7 elétrons. Eu tô contando certo, gente? Misericórdia, que coisa difícil. Um, Eu tô dois, na três, quatro, dúvida, porque cinco. nem se dá 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rapaz, eu tô fazendo um negócio aqui meio errado. Mas sabe o que é, galera? Eu acho que eu já entendi o que eu tô fazendo errado aqui. Quer ver? Peraí, galera. É bom que vocês venham aí na íntegra a minha pesquisa. Só um instante, que eu vou tirar essa dúvida agora.
Ah, galera, tá aqui, ó. Faltava mais uma ligação química pra gente. Tudo bem, não tá errado, ó. Vejam que aqui, ó, ele só tem 7 elétrons na sua última camada. Quem, professora? Esse átomo aqui, ó. Falta mais um elétron para ele chegar na regra do octeto, não é isso? Concordam comigo? Que falta mais um? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer mais uma ligação química. Simples assim. Então, ó, a gente vai pegar esse elétron e esse elétron daqui, ó. A gente vai colocar eles dois bem aqui, certo? Para eles chegarem na regra do octeto, eles precisam fazer mais uma ligação química. Então, lá vamos nós, ó. E agora, galera, quantos elétrons eles vão ter cada um? Vamos contar? 1, 2, 3. Eita, nós, o povo de Horais. 4, 5, 6 elétrons. 7. Tudo que é meu é seu, ó. 8 elétrons. Ah, galera, agora a gente conseguiu finalmente chegar num átomo de elemento químico estável, com 8 elétrons. Vamos ver só se o outro também ficou estável, galera. Se ele também ficou com 8 elétrons. Vamos lá contar, ó. Até aqui tem o quantos? 4. 5, 6, 7 e 8. Conseguimos chegar na regra do octeto? Conseguimos. Então, aqui a gente viu que para formar a molécula de oxigênio foi preciso 2 ligações químicas para ele chegar na estabilidade de um gás nobre. E o que que o gás nobre tem? 8 elétrons na última camada. Então, é assim, meninos, que os elementos químicos fazem ligações químicas e ficam estáveis como os gases nobres. Então, 2 átomos de oxigênio se uniram com 2 ligações químicas, tá aqui as duas, ó, formando então uma molécula, que a gente pode representar essa molécula como O2, que era o que a Cibele estava na dúvida no início. Como é que pode? O oxigênio tem 8 elétrons e ali tá aparecendo um 2, né? Era, Cibele? Tu estava comentando, não era? Mas é porque é a fórmula química do gás oxigênio, O2, onde esse 2 aqui, meninos, representa justamente esses 2 átomos. Se a gente for olhar outro caso, meninos, que é o que a gente tem aqui no material, e esse material eu vou colocar para vocês estudarem, a gente tem aqui o caso da molécula de glicose. Na molécula de glicose, vocês conseguem notar que a gente tem os tracinhos? Sim ou não? Sim. Cada tracinho desse, meninos, é essa ligação química que a gente estava fazendo aqui, ó. Então, a gente representa essas ligações químicas por tracinho. Cada tracinho desse significa que a gente está compartilhando 2 elétrons. Professora, se eu tiver 2 tracinhos, como a senhora colocou bem aqui, 2 tracinhos, eu estou compartilhando quantos elétrons? Ora, é só a gente contar, ó. 1 elétron, 2, 3, 4 elétrons. Então, aqui na molécula de glicose, a gente consegue ver esses 2 tracinhos também, ó. Então, aqui está sendo compartilhados entre o carbono e o oxigênio 4 elétrons. Certo? Então, os elementos químicos, meninos, eles unem-se uns com os outros através dessas ligações químicas, formando moléculas. No caso aqui, à esquerda a gente vê a molécula de ozônio e à direita a gente vê a molécula de glicose. Glicose, eu acho que vocês vão se lembrar em biologia, né, meninos? Que é a molécula que se forma quando a gente
ingere alimentos. O nosso corpo, ele acaba, no processo de digestão, transformando em glicose. Não é isso? Vocês já viram isso em biologia? Sim ou não? Não? Eu já vi, assim, só por sim. Se eu não me engano, eu acho que a fórmula é C6H12O6, não é? Exato, Cibele. Olha como realmente essa fórmula é fiel. C é o elemento químico carbono, meninos. Olha ele aqui na tabela periódica. Olha o C. Se a gente for contar, ó, 6 elementos químicos do carbono. C6. O H12, né? Se a gente for contar também, ó, 9. Ei, a professora contou. 10, 11, 12, ó. C6H12O6. 6 oxigênios, que a gente vê bem aqui na tabela. Então, olha como é importante a gente estudar a química, até para entender o conteúdo de biologia, né? Que a gente vê assim que a glicose ela está presente nos processos como, por exemplo, quando a gente ingere uma maçã no nosso café da manhã, aquela maçã ela vai passar por um processo de digestão, não é verdade? Sim. Que aí depois desse processo vai haver uma série de reações químicas até chegarmos à molécula de glicose. Professora, como é que a glicose ela pode ser importante para o nosso organismo? Ora, porque é a partir dessa molécula que o nosso organismo ele consegue obter energia. Então, por exemplo, a Lua, para ela poder escovar os dentes, ela precisou de energia, não foi, Lua? Você não precisava de energia para fazer isso? Uhum. Então, você só conseguiu essa energia porque você se alimentou. Não, não comi nada. Não comeu nada, mulher. Não. Mas ontem tu não comeu, não. Ah, comi. Mas Então, hoje não. hoje não, né, Lua? Vai comer. Um suquinho de limão. Olha aí, rapaz, é assim que a gente descobre, tá vendo? Ó, o que o outro tá fazendo numa aula de química, suco de limão. Inclusive, Lua, eu vou pegar essa brecha que você me deu do suco de limão para poder continuar a gente falando de ligações químicas. Lembram que no início da aula, meninos, eu falei que é a partir dessas ligações químicas que a gente consegue entender os mais diferentes tipos de substâncias? Lembram que eu falei isso? Consegue o quê? Entender os mais diferentes tipos de substâncias químicas? Ah, sim, sim. Então, no limão, a gente pode classificar ele, por exemplo, como uma substância química ácida. Uma das características, né, Lua, dos ácidos é deles serem azedos. Não é verdade, Lua? Como é que é o sabor do suco de limão? É azedinho. É azedinho. Então, é uma das características das substâncias ácidas. E como é que essas substâncias se formam? A partir das ligações químicas entre os átomos, que é o que a gente está vendo na nossa aula de hoje. Ah, professora, pois me conte mais então sobre essas ligações químicas. Até então, a gente está estudando sobre a ligação química covalente, que é quando a gente tem, meninos, o compartilhamento de elétrons. Tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. O elétron que você tem aqui também é o mesmo elétron que eu tenho aqui e eu também posso compartilhar com você. Então, a gente, para se lembrar da ligação covalente, a gente pode ter isso na cabeça. Tudo que é seu é meu, tudo que é meu é teu. Mas tem outros tipos de ligações químicas também, meninos. Por exemplo, Lucas, a gente tem a ligação química do tipo iônica. E, de novo, esse tipo de ligação, ela forma substâncias químicas diferentes. Por exemplo, de novo eu vou falar de comida. Quando a gente está na cozinha, meninos, e a gente quer preparar um alimento mais salgado, o que a gente usa? Sal. Sal, exatamente.
A gente tem vários tipos de tempero, mas um dos principais que vem na nossa cabeça é o sal, não é verdade? Então, o sal, meninos, ele é uma substância química em que ele se forma a partir de uma ligação iônica. E aí eu quero apresentar para vocês como é que isso acontece. Então, quando é que eu vou ter uma ligação química do tipo iônica? Quando esses átomos dos elementos químicos, eles doam elétrons. É diferente da gente compartilhar elétrons. Porque na ligação covalente, meninos, esses elétrons, eles estão sendo compartilhados. Então, não é que um esteja ganhando e outro perdendo. Esses elétrons fazem parte dos dois átomos. Mas na ligação química iônica, o processo é diferente. Por exemplo, se eu tiver aqui, como a gente está vendo na figura, essa figura representa a ligação entre átomos de sódio e cloro, que eles acabam formando esse cubo entre os átomos. Se eu for colocar aqui na tabela periódica, meninos, a gente tem aqui o elemento químico sódio, de número atômico igual a 11, que até a gente tinha visto que ele ia ficar com um elétron na última camada de valência, lembram? Sim. Que a gente também viu como é que esses elétrons iam ficar no átomo. Vamos fazer a mesma coisa para o cloro? Porque eu quero mostrar para vocês isso, para vocês entenderem como é que acontece a ligação química do tipo iônica. Então, a gente tem o sódio como exemplo e vamos pegar o cloro. Ó, meninos, o cloro na tabela periódica é esse elemento químico aqui, ó, Cl, de número atômico 17. Então, vou colocar aqui, ó, Cl e o seu número atômico 17. Professora, a gente vai fazer distribuição eletrônica? Vamos sim. Para quê, professora? Para a gente poder ver no cloro quantos elétrons ele tem na última camada, como a gente fez com o sódio. Então, vou apagar isso aqui só para não ficar a gente confundindo as nossas folhas. Lembrando, meninos, que os átomos eles querem ficar estáveis, né? A gente está seguindo aqui a regra do octeto. Então, para a gente fazer a distribuição eletrônica, vamos utilizar o diagrama de Linus-Pauling. A gente vai começar, então, com um S... 2. Um S2. Depois, galera, a gente vai para onde? 2S2. 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 Seguindo o diagrama, vamos para onde agora? 1S2, 2P6, muito bem. 2P6. Para o 2P6, a gente vem para o... Quantos elétrons tem no total mesmo, hein? 17, né? Então, até aqui, se a gente for contar, usamos 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2 dá igual a 12. 12 para 17, meninos, faltam quantos elétrons ainda? Tá mostrando a tabela periódica. Ó, aqui quando a gente fez a distribuição... Sim, o cloro, ele não tem o número atômico 17, não é isso? Ah, não, é porque eu pensei que a senhora estava escrevendo alguma coisa, aí estava apresentando a tabela de novo, que nem daquela vez. Ah, mas eu tô apresentando essa folha para vocês ou não? É porque eu não tô apresentando, né? Entendi agora por que ficou essa dúvida, Sibeli. Ó, eu tô fazendo aqui a distribuição eletrônica deles. Dá para apresentar agora?
Agora sim. Ah, me desculpa, tá? Antes. Então, aqui, galera, ó, a gente colocou um S2. Eu vou voltar tudo de novo para a gente entender. Não, não volta não, tá de TV. Ó, a gente tem o cloro de número atômico 17. Significa que ele tem 17 elétrons, não é isso? Então, É, vamos distribuir esses 17 elétrons com o diagrama de Linus Pauling, começando com um S2, um S2. Do 1s2 a gente vai para o 2S2. 2s2. Depois, 1s2, 2s2, 2p. 2P6. Ou, Perfeito, perfeito, 2p6. E do 2p6 a gente vem para o 3S2. 3s2. Bem, até aqui a gente tem quantos elétrons, galera? 12. 12. Beleza, 2 com 2, 4, com 6, 10, 10 mais 2, 12 elétrons. Só que eu quero quantos? 17. 17. 17, então ainda faltam 5 elétrons. Então a gente vai continuar a distribuição. 3s2, a gente vem para cá, ó, 3p6. É P5. 3p6. A É gente tinha 5, né? 12, 5, exatamente. Se eu colocar mais um, aqui vai ficar 18, né? A gente só quer 17. Então, galera, vai ficar 3p5. Gostei. Aprenderam a fazer distribuição. Muito bem, galera. É isso aí. Meninos, agora eu pergunto. A última camada do cloro vai ter quantos elétrons aqui? Ó, vejam que a última camada é a camada de número maior. No caso aqui, ó, 3 é maior do que 2 e 1. Então, quantos elétrons tem na última camada? 7. 7 elétrons. Então, ó, olha como é que vai ficar essa brincadeira aqui do cloro. Eu tenho o núcleo do meu átomo. Aqui na primeira camada, a gente vai ter 2 elétrons. Ó, 2 elétrons aqui. Na segunda camada, a gente vai ter 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E na terceira camada, meninos, olha só. A gente vai ter os 7 elétrons, que foi o que a gente achou bem aqui, ó. 2 elétrons com mais 5, 7 elétrons aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas pela regra do octeto, na última camada eu tenho que ter quantos elétrons? 8. 8. Mas no cloro eu só tenho 7. 7. Professora, temos um problema. Tá faltando um elétron. Como é que esse bicho vai ficar estável? Ora, é simples, meninos, muito simples. Esse átomo de cloro, ele vai ficar estável recebendo um elétron do sódio. Tá aqui o sódio, meninos, ó. O sódio é um outro elemento químico. Tá aqui o átomo de sódio. Então, ó, o que que a gente vai fazer? O sódio vai doar esse elétron. Ele só tem um elétron na sua última camada, né? Ele vai doar esse elétron para o cloro. Olha que invocado. Eu vou mostrar para vocês isso aqui com a imagem que tem na internet. Porque se eu for desenhar, pode ser que eu perca tempo e vocês não entendam também. Então, ó, o sódio, ele tinha apenas um elétron na sua última camada de valência. Ele precisava de 8 elétrons, né, para ficar estável. O cloro tinha 7. Ele precisa de um elétron para ficar estável, pela regra do octeto. Então, o que que vai acontecer? Olha só, galera.
Vocês estão vendo essa imagem aqui, ó? Conseguem O ver essa sódio imagem? tinha quantos náuticos, hein? Eu esqueci. Esqueceram? O sódio tinha quantos na última camada? Um elétron, ó. Ah, ok. Pode continuar, é só isso mesmo. Era só isso mesmo? Ó, vocês conseguem ver esse desenho aqui, ó? Estou Sim. apresentando para vocês? Sim. Ó, a gente tinha visto que ele tinha apenas um elétron. Tá aqui, ó. Na última camada. Tá até mais bonito do que o meu, né, ó? Tá mais bonito do que o meu esse desenho. O do cloro, a gente tinha visto que ele tinha 7, ó. Tá aqui os 7. Meninos, o que que vai acontecer? Esse elétron do sódio, ele vai perder esse elétron para o cloro. O cloro é um elemento químico muito eletronegativo. A tendência dele é de capturar esse elétron. Então, meninos, o que que vai acontecer? Esse elétron vai sair dessa terceira camada do sódio e vai vir para essa camada do cloro. Olha, ele vem bem para cá. De outra forma, a gente pode escrever assim, ó. A terceira camada do sódio, vejam que não tem nenhum elétron, ó. Vocês estão vendo algum elétron aqui? Não. Justamente porque ele veio parar no cloro. Então, o cloro, que tinha antes 7 elétrons, com mais um ficou com quantos? 8. 8. Então, pela regra do octeto, ele está estável. Professora, e o sódio? O bichinho perdeu o elétron que ele tinha. Oi? Pode falar. Não, eu ia perguntar exatamente isso que a senhora ia explicar. Né? E o sódio? Coitado, bichinho. O miserável só tinha um elétron. Aí perdeu, aí isso aqui ficou sem nada, né? Ó, teoricamente, ele ficou só com isso aqui, não foi? Sim ou não, produção? Ele só ficou com essa camada aqui, porque saiu um elétron da última. Então, menino, se a gente for contar quantos elétrons tem aqui, ó, vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meninos, isso daqui tá obedecendo a regra do octeto? Isso é do sódio. Isso aqui é do sódio. Mas não era. Ai, que burra. Ah, agora que eu me toquei, beleza. Porque olha só, meninos, é muito interessante mesmo como é que os átomos fazem isso. O sódio doou o elétron para o cloro, e aí a sua última camada, que só tinha um elétron, agora ele ficou assim, ó, apenas com 2 camadas. E na última camada ele ficou com 8 elétrons. Ó, eu posso provar isso para vocês de outra forma, ó. Ó, é como se essa camada bem aqui, ó, que tinha apenas um elétron, ó, não tem mais. Ó, isso aqui, ó, quando ele doou o seu elétron para o sódio, essa camada saiu. Não tem mais elétron lá, então não tem mais camada. Se a gente for contar, ó, 2 com 6 vai dar quanto? 8. E aí ele fica estável, pela regra do octeto. Professor, e o cloro? Também, ora. Ele tinha 7 elétrons com mais um é igual a 8. 8. Então, ele também fica estável pela regra do octeto. Então, aqui, meninos, é um caso de ligação química iônica em que a gente vê que a regra do octeto também funciona. Os elementos químicos, eles ficam estáveis. Oi, pode perguntar. Ela viu. Eu não tinha escutado antes. Desculpa, amor. A professora de matemática já mandou o link da aula, faz um tempo já. É Ai, 9. amores, pois, perdão. Mas a nossa aula, meninos, vai até. Deixa eu ver aqui o horário de aula. Que tem no grupo também, né? O horário da aula. Deixa eu dar uma conferida aqui. Ah, é isso mesmo, tá, meninos? Então, eu vou liberar vocês. Eu agradeço pela participação. E eu vou deixar essa aula no grupo depois, tá?
Beijo grande. Tchau. Tchau, galera. Obrigada aí. Valeu, Cibele.